Antes de entrar na prisão temporária, eu acho por bem, eu me recordei da necessidade de nós também visualizarmos alguns julgados, em especial do STJ, STF, mas eu anotei aqui vários, mas vamos começar por esse aqui. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do artigo 312 e seguintes do CPP. Nesse caso, houve a comprovação do periculo in mora, em razão da evidente periculosidade do acusado. Tráfico de entorpecentes, organização criminosa e tal. Além disso, nós observamos que houve a demonstração da comprovação da reiteração da prática delituosa, o que embasou a decretação da prisão preventiva e a sustentação pelo Superior Tribunal de Justiça, e é um julgado agora recente, foi publicado em junho do corrente ano. Um outro julgado, também bem interessante, ele fala sobre a conversão. No particular, o agravante foi preso em flagrante e convertido à custódia em preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado. O total do furto qualificado daria R$ 631. Aí que entram vários aspectos, né? Situações muito mais graves, às vezes, permitiram a liberdade, de acordo com alguns casos, em nível nacional. Mas, assim, o valor em si não seria o elemento mais importante, conforme dita este julgado. Pois bem, furto qualificado. A prisão preventiva do agravante está fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, tendo-se em vista a reiteração do agente na prática delitiva. A sua vida pregressa registra condenações por tráfico de drogas e etc. Então, assim, é elemento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Outro detalhe: a persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal que permite a decretação da prisão preventiva. Pois revela esse comportamento uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Então, sustentou aí o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Esse julgado tem várias situações aqui relevantes, é importante, se vocês quiserem ver posteriormente, os dados do julgado está aqui. Aqui é um julgado recente também. Eu vou ler só essa parte final. Mostre-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Então, não é pelo fato do montante, do valor, não é a situação pessoal do acusado, que nesse caso ele é maléfico, né, para ele, mas mesmo que fosse benéfico, a situação concreta do delito, a gravidade praticada em si, ele poderia autorizar a decretação da prisão preventiva. Então, em cada caso um caso, cada situação uma situação, mas necessário se faz a devida fundamentação judicial de acordo com esse entendimento. E aí tem vários julgados, esse material está disponibilizado para vocês aí acessarem e se deleitarem aí com um monte de julgados a respeito da prisão preventiva. Eu vou pegar aqui só um do STF, que eu falei só do STJ. Nesse caso aqui, o STF julgou do seguinte modo: a prisão preventiva supõe prova a existência do crime, materialidade, indício suficiente de autoria. Todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos por si sós
são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. Ok? A eles deve vir agregado necessariamente, pelo menos, mais de um dos seguintes fundamentos indicativos da razão determinante da medida cautelar. Aí são todos os elementos que nós já discutimos. Então, esses indicativos seriam suficientes de acordo com esse contexto, com a aplicabilidade lá do artigo 312 para ensejar a decretação da prisão preventiva. Mas não são elementos isolados. A fundamentação jurisdicional é que vai autorizar ou não a manutenção da prisão, o decreto da prisão ou a substituição dela por alguma medida cautelar diversa. Esse julgado aqui é de 2015, e aí vai, são muitos julgados aí que tratam dessa temática. Mas vamos entrar entrar em prisão temporária. E aí vou atrás dela de novo. Pronto. Esse mapa mental, aqui está a fonte dele, eu achei bastante interessante para justificar o que a gente vai estar tratando hoje. Mas eu só estou mostrando ele no início, mas eu prefiro falar dele ao final. Então, vamos lá. Conceito e incidência. O diverso da prisão preventiva, né, existe uma lei específica que trata da prisão temporária. E nesta norma, que está disponível inclusive no material para vocês, o âmbito de incidência da prisão temporária é tão somente no inquérito policial. Não há que se falar em aplicabilidade da prisão temporária no âmbito processual penal, ok? Então, quando vira processo, o máximo que pode ocorrer é exatamente o quê? A conversão da prisão temporária em prisão preventiva, ok? Não há manutenção da temporária durante o processo penal. Então, nós observamos aí que a legislação específica, ela trata dessa temática e o cabimento dela está previsto lá no artigo 1º. Nesse artigo 1º, nós deveremos levar em consideração, é importante ver esse vídeo acompanhando a lei que trata da prisão temporária, para analisar exatamente quais as implicações do que eu vou estar comentando agora. Por exemplo, a linha A, a linha B, a linha C, a sua correlação para justificar a sua decretação. Então, nós podemos observar que é possível a conjugação da linha A com a linha C, ou da linha B com a linha C, ou os três, A, B e C. Não há que se falar em decretação da prisão temporária tão somente pela incidência das letras A e B do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária. Ok? Vocês vão analisar, evidentemente, mas a linha C, ela traz o rol das hipóteses de cabimento, o rol dos delitos que justificariam, não isoladamente, evidentemente, que a sua aplicabilidade. Então, vamos lá, algumas questões importantes. Primeira, para a sua decretação tem que haver a demonstração firme de que é uma medida imprescindível para o inquérito policial. Além disso, que o indiciado, na realidade é o indiciado, não tenha residência fixa ou não apresente elementos necessários da sua identidade. Então, são situações tais que fragilizam a manutenção da liberdade do acusado. Além disso, a conjugação da linha A com a linha C, ou a linha B com a linha C, ou da A, B e C,
essa ser a que vai sustentar esses outros elementos que eu já comentei agora, que é a imprescindibilidade para o inquérito policial, não ter residência fixa ou não demonstrar elementos necessários para sua identificação. Pois bem, fundadas razões de autoria e participação na prática da infração relacionadas aos seguintes crimes: homicídio doloso, não fala do culposo, sequestro ou cárcere privado, que são situações distintas, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado de morte, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, terrorismo. É uníssono apontar que o rol do cabimento da prisão temporária é exaustivo, ou seja, não é exemplificativo ou enumerativo. Então é isso, são essas as situações que, conjunto ou separadamente, ou seja, pegar a linha A junto com a linha C, a B com a C, ou as três hipóteses, poderiam autorizar, com a devida fundamentação, com análise do caso concreto, com preenchimento desses elementos, a decretação da prisão temporária. Isso é um elemento. Só é cabível, evidentemente, se não for possível outras medidas que excluem a prisão. Tudo aquilo que nós falamos da prisão temporária, da exclusão da prisão temporária, nós deveremos levar em consideração também para a prisão, da prisão preventiva, nós deveremos levar em consideração para a prisão temporária. A lei de prisão temporária, ela estabelece o procedimento da análise e julgamento do cabimento ou não da prisão temporária, que não pode ser decretada de ofício. A razão principal dela é exatamente o quê? É exatamente que é uma percepção de quem está investigando, principalmente de quem está investigando, a identificação de elementos que subsidiariam ou seriam relevantes para a investigação e o bom resultado da investigação que se almeja. Mas, sim, nós podemos observar que no caso do delegado de polícia, de novo, a mesma nomenclatura utilizada para fazer o pedido judicial de decretação é a representação. E no caso do Ministério Público, que pode pedir também, o nome que se dá é requerimento. Então, o órgão de acusação a quem é destinada a apresentação da investigação policial, para ele adotar as providências que julgar cabíveis, ele, se entender que é o caso, ele pode requerer a decretação da prisão temporária para que a Polícia Judiciária efetivamente adote medidas importantes no deslinde lá da investigação. Não sendo o MP que requereu, na representação protocolada pelo delegado de polícia, o Ministério Público deve se manifestar. E o prazo do Ministério Público ele é extremamente exíguo. A lei ela não estabelece um prazo específico, mas o juiz tem um prazo de decidir a partir do protocolo da representação em 24 horas. Se ele vai decidir em 24 horas, o Ministério Público, evidentemente, tem que ter um prazo muito menor do que isso. No caso da prisão temporária, é um dos permissivos legais que exigem a realização de plantão judicial. Então, está lá no artigo 5º da lei, que o trabalho tem que ser 24/7, vamos assim dizer, 24 horas por dia, 7 dias na semana, para justificar aí a apreciação o quanto antes de pedidos dessa natureza. É uma das situações que ocorrem que exige a realização do plantão. Prazo. A decretação da prisão temporária, regra geral, ela pode ser feita pelo prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade.
Esse caso de extrema e comprovada necessidade são argumentos novos, evidentemente, que vão ter que ser complementados à representação do delegado ou requerimento do membro do Ministério Público, para justificar a prorrogação desse prazo. E essa prorrogação é de mais um, não, né, ad infinito, vamos assim dizer. Então, ela vencido o prazo, não há que se fazer nada, tem que colocar em liberdade ou decretar prisão preventiva. No caso dos crimes hediondos e afins, de acordo com a Lei 8.072 de 1990, de novo, comprovada sendo extrema e a necessidade extrema da decretação da medida, o prazo da prisão temporária é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Vencido o prazo, o acusado deve ser imediatamente colocado em liberdade, salvo, como eu já venho falando, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. É obrigatório o acusado temporário, o preso temporário, permanecer separado dos demais detentos, provisórios ou condenados. Então, nós observamos exatamente as mesmas regras lá da prisão especial, que nós comentamos em outro bloco. Então, a prisão temporária tem essa dinâmica, é uma dinâmica muito mais simplificada do que a dinâmica da prisão preventiva, em razão da restrição do seu cabimento envolver a fase de investigação policial. E aí nós vamos ver o mapa mental que justificaria sua incidência. Aí vamos lá. Restringe a liberdade de locomoção por tempo determinado e durante o inquérito policial, a fim de investigar a ocorrência de crimes graves, que são aqueles do inciso a linha C do artigo 1º da lei. Requisitos. Quando for imprescindível para a investigação policial, na fase do inquérito. A liberdade do indiciado deve oferecer risco concreto no êxito da investigação. Quando o indiciado não tiver residência ou não oferecer elementos da identidade. Não houver indícios de autoria quando houver indício de autoria ou de participação em todos aqueles crimes. Aí esse mapa mental, quem elaborou ele, fez uma sigla, né, que representaria aí todas as infrações, que eu acho que não é o caso de estar decorando, né? São crimes, e não vou estar repetindo aqui, crimes graves. Os requisitos para o cabimento da prisão temporária devem ser cumulados, como eu disse, a linha A com a linha C, a linha B com a linha C, ou as 3 hipóteses que nós já comentamos. Prazo. Após o prazo, não há necessidade do alvará de soltura. Por quê? Por si só, o documento que determina a prisão, ele por si só já estabelece o prazo de validade daquela prisão. Vencido aquele prazo de validade, ele já serve como salvo-conduto, um alvará de soltura. Fechado o prazo, não há que se manter o acusado preso. Só se for prorrogado, vencida a prorrogação da mesma forma. Então, nós falamos da prorrogação de 5 dias nos casos gerais e no caso dos crimes mais graves, hediondos ou equiparados, 30 dias por mais 30 dias. Todas elas com determinação judicial. Ali o juiz é que tem que analisar tanto a decretação inicial quanto a prorrogação. Mas é isso, assim, uma particularidade aqui interessante desse mapa mental é que, após decretada a prisão temporária, será expedido o mandado de prisão em 2 vias, uma das quais deverá ser entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. O preso temporário ser separado dos demais. Então, assim, esse documento da prisão temporária, ele autoriza a sua liberação a partir do momento que houver o vencimento do prazo nele estabelecido, se não for o caso de prorrogação. Ok? Eu vou mostrar aqui agora alguns julgados relacionados à prisão temporária. Julgados
Deixa eu ver aqui. Não é isso. Isso. Pronto. Julgado do STJ. Aqui relata da seguinte forma. Eu vou estar falando de quando que é esse julgado aqui, para auxiliar aí na compreensão dessa modalidade de prisão provisória. Não se admite habeas corpus. Opa, não. Aqui. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da súmula 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão temporária da paciente não se encontra em juízo de cognição sumária, desprovida de fundamentação, tendo demonstrado a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução penal, que é exatamente e tão somente o que se pretende com a prisão temporária. Então, aqui nessa parte já mostrou aí o embasamento que autorizou, nesse caso concreto, a decretação da prisão preventiva. E uma particularidade interessante é que nesse caso concreto, olha lá, a paciente, embora ela seja mãe de criança menor de 12 anos, a substituição da custódia por prisão domiciliar, que é um instituto que nós já comentamos também, somente é prevista na modalidade de prisão preventiva, o que não é o caso da paciente. Então, assim, esse julgado, ele levou em consideração essa particularidade, ele associou a dinâmica, não é pacífica essa temática, muito embora esse julgado seja de 2020. Por quê? Porque a regra geral da prisão é exatamente o seu cabimento quando não houver possibilidade da manutenção da liberdade como um todo. Nesse caso concreto, a justificativa não foi exclusivamente que a prisão temporária não admite a sua conversão em prisão domiciliar, que seria o caso da prisão preventiva, mas outros elementos que já foram lidos aqui que justificaram a decretação dessa medida. Aí vamos fazer uma análise aqui do STF, julgado do STF. Mais sintético, mais fácil de fazer essa análise. Prisão temporária, automaticidade. A prisão temporária não pode alcançar a automaticidade, descabendo determiná-la para fragilizar o acusado. Prisão temporária. Não serve à prisão temporária a suposição de o envolvido nas investigações vir a intimidar testemunhas. Julgado lá de 2012. Então, os julgados aí envolvendo a temática da prisão temporária tem para tudo quanto é gosto. Um outro julgado agora de 2007, nós temos: a colheita de um depoimento isolado pelo Ministério Público não pode sustentar prisão temporária que já perdura 18 meses. Por si só já não precisa nem ler a restante da parte, né? Então o prazo é peremptório, né? Que se falar em dilação desse prazo. E é isso. Então aí nós finalizamos mais um tópico.